Olá para você que está no YouTube, Band News FM Rio, ouvindo a gente nas plataformas de podcast, começando agora o Band News Talks. Mensalmente a gente vai ter temas para debater ao longo deste ano de 2024. E o primeiro será sobre economia, fazendo uma análise do que foi o ano de 2023 e as projeções para este ano que está começando. Então roda a vinheta que a gente já está no ar. Band News Talks. E o nosso primeiro convidado é o diretor sênior do IBMEC e PhD em Economia, Reginaldo Nogueira. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bom, muito obrigado aí pelo convite. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Então, Reginaldo, para a gente começar essa análise, obviamente, vamos para aquele olhar lá de cima, aquele olhar macro, né? Como é que foi o cenário de 2023? O que a gente pode trazer de pontos positivos e negativos? E esse balanço de 2023, o que vai impactar para esse ano que está começando? Bom, vamos lá, né? 2023 terminou com, se a gente olha para trás, terminou sendo um ano muito melhor do que se esperava lá no começo, né? A gente teve ali período eleitoral de 2022, muita insegurança, o que vem agora para frente. A inflação vinha bem alta, né? Desde a saída da Covid, então tinha aquela batalha do Banco Central, aumentando taxa de juros. Então, uma economia que vinha ali com uma série de riscos. Sim. E a gente terminou crescendo 3% em 2023, né? Mais importante do que isso ainda, a inflação veio caindo, terminou o ano abaixo da meta, né, de 4,75. Então, quando a gente olha o cenário, foi um ano bem positivo. Desemprego ficou ali um pouco, né? Caiu um pouquinho, andou ali um pouco de lado ali no final, então, mas teve ali alguma melhora, né, ao longo do ano. E é claro, né? Todo mundo vai sempre apontar a Bolsa de Valores com recordes, teve, né, um resultado super positivo, até porque os juros vieram caindo, né? Então, com os juros caindo ao longo do ano, o pessoal foi ali ao longo do tempo, né? A gente tem aquela troca entre renda fixa para renda variável, isso aí foi acontecendo de certa maneira. Dólar também terminou ali o ano bem estável, rodando ali, né, nessa casa aí de R$5. Então, quando a gente olha o cenário macro olhando de fora, né, a gente teve um ano que foi bem mais positivo do que se esperava, né? A gente foi tendo uma melhora ali ao longo desse ano. O que acabou sendo o pano de fundo, que acabou sendo muito da discussão da economia, e o que a gente vai continuar discutindo muito esse ano, é com relação a gasto público e política fiscal. Então, acho que esse é o ponto ali que continua sendo ali aquela sombra para a economia brasileira. A gente vem já há muitos anos, já há mais de 10 anos discutindo sobre isso, né? O que fazer com o gasto público que vem aumentando muito, o governo que não consegue, tem dificuldade de controlar suas despesas. A gente teve um período longo ali com aquela regra do teto do gasto, que foi aprovado pelo governo Temer, que continua até 2022 e que vinha conseguindo controlar o gasto público com base nessa medida constitucional. Isso deixou de existir, veio um novo marco, a gente voltou a ter déficit primários, né? A gente voltou a gastar mais do que arrecada no ano passado, e aí a gente viu, né, o noticiário do final do ano passado completamente permeado pelo orçamento de 2024, né? A gente deveria estar caminhando já para um déficit zero em 2024, e o mercado todo está dizendo, não vai acontecer. Vai ter de novo déficit, 1% do PIB provavelmente, e aí é isso que é um pouco, como eu disse, né, essa sombra na economia brasileira, porque aí vai colocando de novo aquela preocupação para o investidor brasileiro, investidor internacional. E tem o debate da reforma tributária também, né? Que acabou vindo ali no final. É um debate importante, e por dois motivos, né? Ninguém tem dúvida de que o sistema tributário brasileiro é o caos. Então, são 5 mil municípios, 27 estados, cada um com sua legislação de ICMS, sua legislação, os municípios com sua legislação de ISS, né? Então, uma confusão. Isso daí foi unificado num único IVA, então acho que isso aí é positivo. Por outro lado, o que é o medo de novo desse debate? Vai vir aumento de tributos fortemente junto com essa reforma, né? E faz sentido essa pergunta, porque como a gente está vendo aí, retorno de déficit, os governos com dificuldade de controlar gasto,
pô, vem uma reforma, é a hora em que eu vou resolver esse problema com aumento de tributos. Agora a gente vai trazer um pouco para os vizinhos. A gente vai voltar a falar um pouco da economia brasileira também mais à frente, vai debater dólar, vai debater alta de juros nos Estados Unidos, mas a gente tem uma preocupação colada conosco, que é a Argentina, que está passando por uma nova fase de política. A gente está vendo os números da economia da Argentina, números negativos subirem, positivos caírem. Como essa economia pode afetar a nossa e o comércio bilateral com o Brasil também? Olha, se a gente olha, né, a Argentina, tem um número que a gente não pode ignorar. A inflação em 2023 foi de 211%. Surreal. Né? Então a gente está falando aí, Brasil, a gente comemorando que a inflação veio caindo, ficou ali abaixo de 4,7%. Só no mês de dezembro a inflação na Argentina foi superior a 25%, né, em um mês. Então, o novo governo foi eleito, assumiu inclusive em dezembro, né? Está agora completando, sei lá, um mês de governo, com esse desafio. Primeira coisa, controlar a inflação. Né? Segunda coisa, uma economia que não cresce. Ano passado, a economia da Argentina encolheu 2,5%. Né? E se a gente olha aí nos últimos 10 anos, basicamente uma economia andando de lado. Cresce um ano, cai o outro. Cresce um ano, cai o outro. Mas que os argentinos já se acostumaram com isso, né? A rotina na cidade, você observa, não é tão de tanta pobreza quanto em países que têm uma economia ruim. Né? Porque há tanto tempo já assim, estagnado. É um país que já foi muito rico, né? Que teve um crescimento acelerado no passado, e que nas últimas, assim, é uma questão dos últimos 10 anos, mas vai até além, né? São vários, né, algumas décadas em que cresce, depois volta a estagnação. Então, assim, tem uma dificuldade, né, de uma economia destravar. E aí, nisso, entrou um novo governo, né? O governo Milei. Ele já começou, né, renovando aí um acordo com o FMI. Eu acho que ele tem um primeiro desafio, que a Argentina é uma economia que os argentinos já dolarizaram o país, né? O governo é que não dolarizou ainda. Então, os argentinos todos guardam dólar em casa, pensam em dólares, transacionam em dólares, né? Blue, né? Tem 20 taxas de câmbio, né? Então, o primeiro ponto ali um pouco do governo Milei, eles têm tentado, vamos estabilizar o câmbio, teve ali uma desvalorização para tentar ter um único câmbio, né, na economia, fazer uma série de reformas, com todo o impacto político que isso gera, né? Então, é um governo que está ali no fim da navalha. O que isso pega para a gente, né? Quando a gente olha para o caso do Brasil. Bom, dá um número para se imaginar ali, né? É claro, a Argentina hoje ela representa 5% das exportações brasileiras. É o terceiro para quarto maior parceiro comercial brasileiro, né? A gente pega disparado, o primeiro parceiro comercial brasileiro é a China, dá ali mais de 30% das exportações. Depois vem os Estados Unidos, um pouquinho mais de 10% das exportações, e aí depois vem ali a Argentina, mais ou menos metade do que a gente exporta para os Estados Unidos. Então, não é pequeno. Se a gente pensa que as exportações brasileiras no ano passado foram mais de 340 bilhões de reais, a gente está falando que só de exportação a Argentina representa uns 17 bilhões de dólares, tá, para o Brasil. Então é um parceiro relevante. Então, muito do que a gente enxerga, o que acontece na Argentina, afeta principalmente algumas empresas e alguns setores aqui no Brasil, né? Por isso que a gente acaba acompanhando muito de perto esse país. E até que ponto essa política argentina influencia aqui no sentido de insumos? O que a Argentina importa para a gente consegue de outros países? Há uma certa dificuldade ou a gente pode, em um determinado momento em que a Argentina está com uma crise, buscar isso em outros lugares, às vezes com preços vantajosos? É possível a diversificação, né? Acaba que a Argentina acaba tendo... O Brasil tem um peso muito maior para a Argentina do que o peso da Argentina para o Brasil, embora, como eu dei um exemplo ali, né, só de exportações, não é tão pequeno assim, mas é algo que é possível diversificar. Então, assim, não é... acaba que
o impacto da Argentina sobre o Brasil ele é mais administrável, né? Uma crise no Brasil, ela acaba tendo um efeito na Argentina, não só na Argentina, né? Mas em todos os vizinhos da América do Sul, o Brasil ele acaba sendo ali o fiel da balança para se as economias vão bem ou vão mal, né? E saindo da América do Sul, indo para a América do Norte. Os Estados Unidos também estão com uma preocupação com a alta de juros. O dólar, para quem quer viajar para os Estados Unidos, também é uma preocupação. A gente falou na Argentina que está tudo dolarizado. Para eles já é uma complicação, para o Brasil também. Pensar que já compramos dólar por R$1, R$2, por um bom tempo agora está batendo lá em torno de R$5. A preocupação da economia nos Estados Unidos afeta o Brasil e o mundo, mas até que ponto a gente pode pensar que a recuperação vai ser mais rápida num comparativo, por exemplo, com a Argentina? O grande debate sobre Estados Unidos hoje é taxa de juros e inflação. Essa é a grande preocupação. Nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro. O que está todo mundo acompanhando é o que o Fed, né, que é o Banco Central americano, o Federal Reserve, vai fazer com a taxa de juros. Isso tudo vai depender da inflação. A inflação americana vem caindo, mas ela ainda não retornou ao que ela era lá atrás, antes da pandemia, né? Acho que se a gente olha, claro, teve aquele momento da pandemia, 2020, os juros caíram bastante, só que aí na saída da pandemia, no mundo inteiro, Brasil incluído, mas Estados Unidos, Europa, todo mundo já teve um aumento abrupto da inflação ali a partir de 2021, e aí os governos começaram a atuar, né, os bancos centrais começaram a atuar para controlar essa inflação. A inflação americana hoje ela é muito menor do que ela era lá no pico. Mas ela ainda não voltou ao que ela era lá atrás, na média, quando a gente... Vamos ignorar esse período aí, 2020, 21, 22. Olha lá atrás. Bom, ela ainda não voltou àquele nível 2%, alguma coisa assim. Então ainda existe ali um resto de desinflação para ser feita. O Banco Central americano basicamente subiu a taxa de juros de 0 para 5,5% em pouquíssimo espaço de tempo. A gente reclama aqui que às vezes são alguns pontos percentuais, 0, alguma coisa, ela foi 0 a 5. Para os Estados Unidos foi uma pancada. E que impacto que isso acaba tendo no mundo inteiro? Bom, o investidor no mundo inteiro começa a olhar e falar o seguinte: bom, eu posso colocar dinheiro no Brasil, posso colocar dinheiro na Argentina, na Turquia, sei lá, ou mesmo na Europa, ou eu vou colocar dinheiro lá nos Estados Unidos, vou receber em dólares, e agora estão em uma taxa de juros atrativa superior a 5% ao ano. Isso afeta fluxos de capitais no mundo inteiro. Então, isso tem um impacto, né? E o Brasil e qualquer economia emergente sofre mais ainda do que isso. Então, o que todo mundo tem olhado o Banco Central americano vai começar a cortar juros já ou vai começar a diminuir? Eu acho que esse vai ser um tema importante para 2024. Existe aí, nas últimas semanas, um otimismo de que não, o juro americano vai começar a cair mais rapidamente. Eu, pessoalmente, não acho que ele vai cair tão rápido. Eu acho que existe aí um otimismo, talvez um pouco acelerado das pessoas. Por causa disso, assim, não basta ver que a inflação caiu. Ela caiu muito, mas ela ainda não é o que era. Se o Federal Reserve for o que ele sempre foi, que é o vigilante defensor da moeda, do dólar e de uma inflação baixa, ele ainda acredita que tem ali uma reta final de desinflação e isso vai consumir uma parte de 2024. Isso acontecendo, isso afeta até a capacidade do governo brasileiro, do Banco Central brasileiro especificamente, de continuar cortando juros durante muito tempo na velocidade que vem cortando, né? Então, acho que esse é um pouco do cenário internacional ali quando se refere a Estados Unidos. E existe um valor ideal para o dólar comparado ao real? Não existe, porque é um preço como qualquer outro, né? Então, dizer que tem um preço ideal para o dólar Um centavo tá bom, né? Oferta e demanda, a gente vai ter ali o equilíbrio. Ele vai determinar, e aí ele vai ser afetado por um monte de coisas, né? Fluxo de comércio internacional, noticiário, expectativas, taxa de juros americana e taxa de juros brasileira. Então, dizer um valor ideal não tem um valor ideal. Tem um valor que equilibra todas essas forças. Hoje essa situação está ali em torno de 5, e quando a gente olha as expectativas de mercado,
não tem nada muito, nenhuma variação aí esperada muito abrupta. Hoje né? o valor está justo pro cenário. O valor que dado o cenário ali, né, juro brasileiro ainda alto, essa expectativa aí talvez de que o juro americano vai ficar por ali, daqui a pouco caia, isso daí tem que se equilibrar em torno desses 5, né? O que pode mudar? Se de repente o Federal Reserve sinaliza de que não, o juro vai ficar nessa altura por muito tempo, isso já começa a fazer uma pressão, talvez aí o dólar já comece a subir. Se de repente a gente tem alguma dúvida sobre a política fiscal brasileira, começam a afugentar mais investidores, começa a retirar dinheiro do Brasil, isso também afeta dólar, a taxa de câmbio, né? Então ele vai depender muito agora de política fiscal brasileira, política de juros americana e brasileira. Agora a gente vai um pouco, sai daqui das Américas e vai para o Oriente Médio, para a guerra que a gente tem em Israel com a faixa de Gaza. São países que a sua economia, Israel mais por conta da tecnologia militar, tem uma preocupação mundial e que deixou até de lado um pouco a guerra da Rússia com a Ucrânia, que noticiou muito em 2022 e desde que começamos a guerra no Oriente Médio, esse noticiário acabou sendo minguado, digamos assim. O que esses 4 países, né, essas 2 guerras, influenciam na economia global? E há uma preocupação ainda com o que está por vir? Ou com essas guerras um pouco mais estagnadas, a economia já conseguiu se readequar com o novo momento? Vamos voltar pensando lá na guerra Ucrânia e Rússia, né? Isso foi um dos motivos, inclusive, pelo qual na saída da pandemia o aumento da inflação global foi tão acelerado, né? A gente tinha 2 comportamentos ali. Um era a própria pandemia. Na saída de 2020 para 2021, começou a ter a reabertura da economia, as pessoas começaram a querer demandar, voltar a querer comprar, sair, se movimentar, né, depois dos períodos de lockdown. E as empresas simplesmente não tinham capacidade de atender essa demanda. A oferta, né, e as cadeias produtivas tinham sido completamente fechadas, desestabilizadas. Então, faltavam componentes, as linhas de produção tinham que ser reconstruídas, remontadas. Então, ali a gente já começou a ter um mecanismo de que a oferta não atendia aquela demanda. Os juros ainda muito baixos, por causa de toda aquela política que foi feita durante o período da pandemia, né? Então, uma demanda muito forte, uma oferta que não conseguia responder, os preços já começaram a subir, no Brasil e no mundo. Em cima disso, a gente jogou o cenário geopolítico internacional, colocou ainda a guerra Ucrânia e Rússia, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. O grande ponto ali é que a Ucrânia é um grande produtor de commodities agrícolas e a Rússia é, por definição, uma das grandes produtoras de commodities em geral do planeta, inclusive petróleo. Então isso começou a elevar preço de produtos agrícolas, né, trigo em diante, isso elevou preço de combustível e aí afeta a energia, então teve todo aquele debate. O que vai acontecer com o preço da energia lá no inverno na Europa e essa questão toda? Perdeu o maior avião do mundo, né, o Antonov, na guerra que acabou sendo destruído, então até essa logística também acaba se perdendo. Então, a partir disso tudo, a gente tem um impacto de inflacionário ali e que é importante pensar o seguinte, não é que o noticiário esvaziou que a situação está resolvida, não, se tornou uma guerra, a Rússia acreditava que era uma guerra de 2 meses, no final se tornou uma guerra de 2 anos, até com todo o apoio que o Ocidente tem dado para a manutenção da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Então, nesse sentido, assim, a gente até tem falado menos, mas se tornou uma guerra de atrito e essa guerra vai se exaurindo ali, né, entre as duas partes e a gente continua com isso, afetando também mercados de commodities internacionais. Em cima disso, a gente vem agora com a situação entre Israel e Hamas. E onde é que isso afeta também? Bom, a gente está ali no Oriente Médio. De novo, a gente está falando ali de combustível e de petróleo, impacto sobre commodities. Trazendo agora componentes como, por exemplo, a situação do Iêmen, em que as milícias estão ali
bloqueando, tentando criar disrupções no comércio internacional. Isso tem impacto sobre comércio e preços, né? Marinha Americana e do Reino Unido, né, alguns aliados têm tentado conter essa situação, mas é claro, né, essa situação entre Israel, Hamas e todo o Oriente Médio, isso vai gerar ainda impactos geopolíticos que acabam afetando o preço de commodities e trazem mais um desafio para 2024, né? Então você acredita que não está estagnado ainda, né? Para 2024 a gente pode ter ainda alterações em valores, em produtos? Pode, e não tem motivos para a gente já falar que não, a gente vai começar a ter queda e melhora da situação. Não, a situação continua, né? Então, todo o cenário, tanto na Ucrânia quanto, né, em Israel, Oriente Médio, isso se mantém, então a gente não tem ali perspectivas de que, do ponto de vista, olhando assim do ponto de vista econômico, isso vai gerar melhorias de curto prazo, né? A gente vive um problema hoje, passamos a semana agora com um caloraço aqui no Rio de Janeiro, com períodos extremos, chuva forte, aqui tanto no estado como também no sul do país, depois calor acima de 40, sensação de 50 graus, e a gente tem influenciado muito pelo fenômeno El Niño, com o Super El Niño, em alguns pontos seca e calor extremo, e em outros pontos chuvas intensas. Isso vem impactando alguns insumos, como por exemplo a azeitona, que está em falta por conta da seca na Europa, principalmente ali nas regiões mais próximas da Espanha, e que botou o azeite nas alturas, né? Quase que praticamente dobrou o preço do azeite. Para 2024, essa preocupação, pegando um insumo azeite, que é o dia a dia das pessoas, mas tem algum outro insumo? Até que ponto a gente pode voltar ao que era a realidade, comprar um litro de azeite por R$22 e não mais por R$45, R$46? Olha, as questões climáticas sempre vão ter efeitos na vida das pessoas e impactos importantes sobre produtos alimentícios, commodities em geral, né? Então, se a gente olha, por exemplo, ano passado, e a gente até comecei lá contando, né, que a gente teve uma economia que cresceu 3%, melhor do que se esperava. Boa parte disso, inclusive, veio por quê? Por causa de um desempenho do agronegócios brasileiro que foi com super safras, por condições climáticas aqui muito positivas e que acabaram promovendo esse crescimento do agro acima do que se via em décadas. Esse ano já não se espera esse tipo de comportamento. Na Argentina, por outro lado, ano passado foi o oposto. Houve uma seca muito forte que às vezes exacerbou os problemas econômicos da Argentina e ajuda a explicar até muito dessa queda de 2,5% do PIB, queda das exportações e tal. Então, por isso que cada vez mais a gente tem falado muito sobre isso. Então, El Niño, Laninha, se chuva ou se não, né? Então, assim, as condições climáticas, elas realmente geram aí pra gente uma preocupação constante. Esse ano aí, eu acho que existe uma expectativa de que seja melhor no cenário internacional. Para o Brasil ali, não tão bom quanto foi no ano passado, mas também não tem nenhuma expectativa de quebras de safra ou situações muito ruins, né? É claro que a gente vai ter de acompanhar um pouco para ver esse cenário. A gente já surfou a América do Sul, passou pela América do Norte, fomos para a Europa, Oriente Médio e o mercado da Ásia. O que se espera para 2024? Ásia / Oceania, né? A Ásia tem sido a grande fonte de crescimento global. Se a gente olha aí, quando a gente olha a Ásia, né, a gente está falando ali de dois gigantes, basicamente, Índia e China. A economia chinesa ela vem esfriando nos últimos anos, né? Ela não tem mais aquela taxa de crescimento em que a gente acostumou lá no passado, que até trouxeram a China para ser esse grande parceiro comercial que ela é do Brasil hoje, né? Taxas permanentemente superiores a 8%, 9% durante muitos anos, né? Agora a gente está falando de uma China que cresce aí 5% ao ano e que tem diversos desafios locais, por exemplo, do setor de construção civil, né? E de financiamento do sistema bancário. Então existe ali uma China que ainda é uma fonte importante de crescimento mundial, mas que já não tem mais o dinamismo que a gente via nos últimos anos. Por outro lado, ali uma Índia que vem na outra direção, se tornando cada vez mais dinâmica e com um crescimento mais acelerado, né? Mas é importante lembrar que
E ali a gente ainda tem outras economias, um Vietnã que cresce bastante, né? Então, um Japão ali que vem continua estagnado, mas com uma economia muito grande. Quando a gente olha a Ásia em geral, acho que a figura que vem ainda é de uma região de alto crescimento que vai ser demandante de exportações brasileiras de boa parte do mundo, né? Não só esse ano, mas nos próximos anos também. Agora, voltando para cá, para o Brasil, é um ano de eleições municipais. A gente falou muito de tetos de gastos, de políticas públicas no âmbito mais federal, mas, obviamente, a gente tem as preocupações regionais, né? As cidades que sofrem com problemas financeiros, outras que têm um cofre mais saudável. Como é que vai ser esse debate, a sua projeção para 2024 das grandes cidades? Vamos botar aqui o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, essas grandes Brasília, essas grandes cidades que acabam movimentando a economia do Brasil, que se projeta em termos de economia e também o que isso vai influenciar nessas eleições. Vamos dar uma olhada primeiro assim, né? Brasil como um todo, como a gente falou, a gente saiu do ano passado, teve um crescimento positivo de 3%. As expectativas para esse ano é que esse crescimento caia pela metade. Então a gente já começa aí com um ano já que a gente já sabe que vai ser mais apertado. Entre outras coisas, porque como eu disse, boa parte desse crescimento do ano passado veio de um agro com super safras que não devem se repetir já esse ano, né? Então já existe aí a gente já começa um ano numa expectativa de um crescimento bem menor do que o ano passado, embora com crescimento. E aí, quando a gente traz aqui dentro o cenário das eleições e das eleições municipais, e principalmente quando a gente começa a falar de cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, são cidades em que as eleições municipais têm um grande reflexo e impacto para as eleições de governador, que, é claro, estão ali compostas nos palanques para eleição presidenciais. A gente está colocando ali um combustível grande nessa situação, né? Mesmo em outras capitais, né? Belo Horizonte, como você disse, Brasília. Então, a grande questão disso é que isso deve trazer ainda mais pressão sobre gasto público esse ano, e agora no nível local e até de estados ali, ou mesmo do governo federal, com base ali nesse ciclo político, né? Quais as oportunidades para a economia que a gente vai ter em 2024 no Brasil? Quando a gente olha para o Brasil, o primeiro grande ponto aí juros vieram caindo, né? Então, a gente começou, vamos lembrar lá, né? Juros começaram a 13,75, vieram caindo, já estão ali a 11,75, devem continuar caindo esse ano, talvez ali 9%, algo assim com base nas expectativas de mercado, talvez até um pouco abaixo, caso juros americanos assim o possibilitem, né? Então, isso deve gerar já um alívio de consumo. Então, acho que essa é uma oportunidade, ajuda muito venda na varejo, consumo, né? Junto com isso, a inflação deixou de ser o tema que ela era lá em 21 e 22. Uhum. Né? Até por esse trabalho que o Banco Central veio fazendo, essa inflação veio em queda. E aí a gente já está falando aí de uma inflação abaixo de 4 esse ano, expectativa de que ela vai se aproximando de 3,5 nos próximos anos. Isso também dá alívio para o consumidor brasileiro, né? Então, acho que quando a gente olha do ponto de vista das pessoas, a gente está falando, olha, os preços vão subir menos. Como inflação menor, isso facilita até reajustes salariais, porque pequenos reajustes já recompõem a perda da inflação. E um crédito um pouco mais barato. Eu acho que, então, para o consumidor, para o cidadão médio brasileiro, isso já deve oferecer um alívio em 24. Agora, quem está acompanhando a gente tem interesse em fazer parte desse universo, nós recebemos perguntas de como ingressar nesse mercado. Você, como diretor do IBMEC, eu quero saber um pouco mais como a instituição ajuda na formação dos bons profissionais e abre essa porta para que os alunos consigam ter mais oportunidades de entrar nesse setor para debater, como a gente teve esse debate aqui na Band News FM.
Eu acho que a primeira coisa é formação acadêmica, né? Eu acho que quem quer participar e entender mais de mercado financeiro, de economia, é a busca da formação continuada, né? Então, sugiro aí muito, no nosso caso, a gente oferece aí tanto cursos de curta duração, programas de MBA, né? As pós-graduações. Eu acho que essa formação continuada, principalmente na área de finanças e economia, ela é absolutamente fundamental. A gente está falando de entender o contexto macro, mas entender também situação de avaliação de empresas. Quem quiser ali começar a trabalhar mais no dia a dia da Bolsa de Valores, por exemplo, tem que ter um entendimento de contabilidade, tem que ter um entendimento de avaliação de empresas. Isso se obtém mesmo com programas com estudo, né? Ali com aprendizado. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é buscar esse tipo de programa. A gente oferece, por exemplo, no caso do IBMEC, a gente tem várias opções aí. E como é que o IBMEC prepara os alunos para esse desafio? Como você falou, né, a educação continuada é importante, que o que a gente já trouxe aqui nesse debate, nesses 30 minutos que a gente está conversando, de mudanças que aconteceram do dia para a noite, de variações de mercado, de novas situações, obviamente tem que ter essa educação atualizada e contínua, né? Como o IBMEC prepara o aluno para esse desafio? Acredito que é teoria e prática. É isso que a gente realmente traz como algo que auxilia quem quer participar desse debate, né? A teoria, que vai ser essa formação continuada, entender mais de conceitos e essa formação mais sólida, com profissionais que estão ali dando aula, mas que estão no dia a dia do mercado, que entendem ali o calor do momento e que conseguem trazer essa prática e atividades ali em sala de aula que vão fazer diferença para quem queira depois trabalhar e conhecer mais, investir seu dinheiro ou trabalhar nesse ramo, né? Reginaldo, gostaria de agradecer a sua participação. Acho que o papo foi bem legal, esclarecedor para todos aqui, né? Falamos um apanhado mundial, trouxemos também para a visão local, portas sempre abertas para você, viu? Muito obrigado aí pelo convite, um abraço aí para você e todo mundo. E no mês que vem nós voltamos com mais um Band News Talks, fica ligado, tá no nosso canal, dê o joinha nesse vídeo, compartilhe com todo mundo, se inscreva, a gente tem diversos conteúdos aí, pode navegar no nosso canal, com programação ao vivo, com conteúdo gravado também, e no mês de fevereiro a gente volta com mais um Band News Talks. Tchau, tchau! Band News Talks.